Você pode se perguntar por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Essa expressão aparece só uma vez na Bíblia, revelando um sentido profundo no capítulo 5 de Apocalipse. O texto fala de um livro com 7 selos que ninguém no céu, na terra ou debaixo dela podia abrir ou ver. Então João, o apóstolo que recebeu as revelações em Apocalipse, ficou angustiado. Ele chorou muito, vendo que não havia ninguém digno de abrir o livro ou quebrar seus selos. Nesse momento, um dos anciãos consolou João, dizendo: "Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele pode abrir o pergaminho e seus 7 selos." Para entender o título, Leão da tribo de Judá, vamos do Apocalipse ao Gênesis, o primeiro livro. Jesus, como leão da tribo de Judá, se liga diretamente ao capítulo 49 de Gênesis. Curiosamente, as palavras dos anciãos que consolaram João ecoam as do patriarca Jacó. São entre as palavras de Jacó e as ditas pelo ancião quase 2000 anos depois, identificando Jesus como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com seus 7 selos. Vamos explorar essa conexão. Antes de morrer, Jacó abençoou seus 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. A Judá, seu 4º filho, Jacó deu uma bênção que continha promessa e profecia. Ele disse, em Gênesis 49, versículos 9 e 10, "Judá é um filhote de leão. Você volta da caça, meu filho. Como um leão, ele se agacha e deita como uma leoa. Quem ousa acordá-lo? O cetro não sairá de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e as nações lhe obedeçam." Embora pareça enigmática, essa frase terá seu significado e relação com Jesus Cristo esclarecidos. O leão, símbolo de força e autoridade na Bíblia, era comum em Canaã, tornando-se parte do simbolismo político e religioso. Para os judeus, o leão, o mais poderoso dos animais, simbolizava um monarca e a majestade de um governo. Com esse contexto, entende-se melhor porque Jacó usou a imagem do leão ao abençoar Judá. Ao distinguir Judá dos outros filhos, Jacó indicou que sua tribo seria a governante, chamando-o de filhote de leão. Assim, essa bênção não só posicionou a tribo de Judá como líder entre as tribos do povo de Deus, mas também previu a chegada de um importante governante messiânico, cujo reinado se estenderia além das fronteiras de Israel. Essa promessa de liderança e realeza em Judá surgiu na figura do rei Davi, dessa tribo. Davi estabeleceu um reino unificado em Israel com Jerusalém como sua capital e recebeu de Deus a promessa de uma dinastia eterna, significando que da linhagem de Davi viria um rei que reinaria para sempre, cujo reino iria além dos domínios terrenos para encarnar um governo eterno e justo. Assim, o leão era um símbolo ideal para a linhagem real davídica de Judá, reforçando as expectativas. Deste modo, as palavras de Jacó em Gênesis, via Davi, cumpriram-se em Cristo, o verdadeiro leão de Judá. Porém, as profecias messiânicas retratavam um Messias que seria tanto um rei poderoso quanto um servo sofredor. Essas profecias prepararam o cenário para a chegada de Jesus, que trouxe o reino de Deus não pelo poder terreno, mas pelo serviço e sacrifício. Por isso não podemos falar de Jesus como o leão da tribo de Judá, sem também mencioná-lo como o cordeiro imolado. Sabemos que o leão e o cordeiro são figuras totalmente opostas na natureza. Um simboliza ferocidade, coragem, poder e domínio, enquanto o outro simboliza mansidão, submissão e doçura. Então, como entender que Jesus é ao mesmo tempo leão e cordeiro? Para responder isso, vejamos como as promessas messiânicas se cumpriram em Jesus. O cumprimento dessas promessas foi evidente desde seu nascimento em Belém, cidade de Davi,
como profetizado em Miqueias 5:2. Seu nascimento ali não foi mera coincidência, mas confirmação divina de sua identidade messiânica real. No ministério, Jesus mostrou autoridade sobre a lei, natureza, demônios, morte e perdoou pecados, atos só de Deus. Seus ensinos, parábolas e milagres revelaram um reino além das fronteiras terrenas, trazendo libertação espiritual. Apesar disso, Jesus enfrentou rejeição dos líderes religiosos, que esperavam um Messias político e militar. Então, foi traído e levado à cruz. E aí podemos entender como Jesus é semelhante a um leão. Toda sua força, majestade e grandeza são historicamente associadas à realeza e ao poder. Jesus, como o leão da tribo de Judá, representa a autoridade suprema e soberania divina sobre toda a criação, pecado e morte. Esta imagem captura a essência divina de Cristo, seu papel como Messias prometido e sua vitória final sobre o mal. Na Bíblia, o triunfo do leão da tribo de Judá sobre o mal assegura justiça e restauração. Ao ressuscitar, Jesus mostrou seu poder invencível, firmando-se como o vitorioso que venceria o pecado e a morte, trazendo redenção aos crentes. Paradoxalmente, Cristo também é retratado como o Cordeiro imolado, imagem que remete ao sacrifício pelo pecado no Antigo Testamento. Este Cordeiro é único, pois seu sacrifício na cruz foi final e suficiente para a redenção da humanidade. Através do seu sangue, somos limpos de nossos pecados e reconciliados com Deus. A natureza do Cordeiro revela a humildade e obediência de Cristo, pois mesmo sendo Deus, se esvaziou e tomou forma de servo. Sua submissão à vontade do Pai, até a morte na cruz, mostrou seu amor profundo e compromisso em redimir seu povo. Ele carregou nossos pecados, suportou a ira divina e venceu a morte, derrotando Satanás de forma esmagadora. Morreu como cordeiro sacrificado, mas ressurgiu leão vitorioso, digno de abrir o livro e quebrar seus selos. Jesus Cristo governa o universo pelo decreto eterno do Pai, e seu reinado jamais terá fim. Vendo Cristo como o leão de Judá na Bíblia, realçando sua realeza, entendemos melhor aspectos de sua pessoa e obra. A autoridade e poder de Jesus Cristo, simbolizados pelo leão, são centrais para sua identidade e missão. Essa autoridade não se limitou ao seu ministério terreno, mas se estendeu à ressurreição, ascensão e reino eterno. As Escrituras retratam Cristo como o agente da criação e o sustentador de todas as coisas. Assim, seu poder se manifesta não só no reino espiritual, mas em todo o universo. A natureza obedece à sua voz, como visto quando ele acalmou a tempestade. As leis da matéria se rendem a ele, como quando multiplicou pouca comida para alimentar multidões. Jesus também mostrou poder sobre demônios, expulsando-os com sua palavra, revelando o reino de Deus invadindo as trevas. Consequentemente, a cruz foi o ápice do poder e autoridade de Cristo. Foi lá que Jesus triunfou sobre o pecado e a morte, oferecendo-se como sacrifício perfeito pela humanidade. Sua ressurreição afirma sua vitória e garante a esperança de ressurreição para todos que estão nele. Como intercessor, Cristo exerce a autoridade mediadora pelos crentes, garantindo a eficácia da redenção e nossa salvação. Ao falar da realeza de Cristo, é vital entender que o reino de Deus é presente e futuro. Cristo reina no coração dos fiéis hoje, e no futuro, seu reino trará restauração completa à criação. Que impacto tem essa verdade sobre a realeza de Cristo em nossas vidas, cumprindo profecias antigas? Entender Cristo como o leão de Judá vai além de uma simples visão teológica.
traz consequências significativas e aplicáveis ao nosso dia a dia. Ao reconhecer Jesus nessa capacidade, somos chamados a adorá-lo e exaltá-lo, não só pelo sacrifício redentor, como Cordeiro de Deus, mas pela majestade e autoridade como nosso Rei Supremo. Isso deve enriquecer nossas orações e louvores, influenciando nossa adoração. Aceitar Jesus como o Leão de Judá é aceitar seu domínio sobre nossa vida. Sob sua soberania, vivemos com seu poder, transformados pelo Espírito Santo. Isso envolve render nossa vontade a Dele, buscando sua orientação sempre. Essa submissão se mostra na adesão aos seus ensinamentos e numa vida alinhada aos princípios do reino de Deus. Sabendo que Jesus, o Leão de Judá, triunfou e é digno de abrir o livro e quebrar seus selos, vemos que nossa vida não é regida pelo acaso. Assim, enfrentamos qualquer situação e batalha espiritual confiantes, fortes na certeza da sua vitória final, que nos motiva a persistir na fé, cientes do nosso lugar no seu reino vitorioso. Somos motivados a encarar qualquer desafio. Além disso, a imagem de Cristo como o Leão de Judá nos lembra da esperança da sua volta e do estabelecimento final do seu reino, nos impulsionando a anunciar o Evangelho, compartilhar com outros a segurança e redenção e a vitória final que temos em Cristo. Por fim, ao reconhecer que o domínio do Leão de Judá abrange todos os aspectos da criação, somos chamados a promover justiça, paz e reconciliação ao nosso redor, refletindo assim os valores do reino de Deus em nossa jornada. Em resumo, o retrato de Jesus como o leão da tribo de Judá, conforme descrito no livro do Apocalipse, não só o identifica como cumpridor das promessas messiânicas feitas à linhagem de Davi e à tribo de Judá, mas também como o Rei soberano que venceu o pecado, a morte e as forças das trevas, tendo autoridade para guiar a história ao seu clímax final. Inscreva-se no canal. Comente se você já conhece o significado de Jesus ser chamado de Leão da tribo de Judá na Bíblia e ajude a espalhar esta mensagem para enriquecer a vida dos outros. Até o próximo vídeo.